Deus poderoso e poderoso és a Tua palavra, o Teu falar conosco. Hoje queremos meditar na palavra sagrada, o alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Estava pensando esses dias sobre o valor que Deus atribui a nós, Nós não somos nada, um João Ninguém, sei lá, uma pessoa sem um amor de Deus. Todos nós fomos criados por Deus e Ele tem um imenso amor por nós. Ao contrário do que nós imaginamos, nós somos alvos, desse amor, dessa graça, dessa bondade de Deus, e da misericórdia dele. Deus se importa conosco. Então essa verdade precisa fazer parte da nossa vida. Em Jeremias, no capítulo 18, está escrito a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, a minha reflexão de hoje, a meditação na palavra tem a ver com isso. Deus não tem uma cesta de lixo na qual Ele joga os que não são aproveitáveis. Deus não tem uma lixeira no céu que quando você envia suas orações e suas súplicas, Ele, essa aqui não, Ele faz um bolo de papel e joga lá. Não, Ele está atento àqueles que o buscam, àqueles que têm prazer em buscar a sua presença, têm prazer em buscar clamar o Espírito Santo para o dia a dia. Ele quer ser seu amigo, nosso amigo. Então, quando você tem acesso a um amigo, a uma amizade, você tem a liberdade de falar para ele o que está dentro do seu coração. E assim somos nós com Deus. E Deus sempre tem algo novo e uma esperança e um renovo para nos dar, um escape. Quantas vezes em meio a tribulações você recebeu um alívio do Senhor, um escape, algo aconteceu e você saiu daquela situação? Todos aqueles que creem e esperam no Senhor sempre recebem dele um favor em momentos difíceis. Nessa época, o profeta Jeremias trouxe muitos questionamentos sobre a própria vida, E um deles, por exemplo, um dos questionamentos dele era: por que tantas coisas acontecem, tantos desencontros? Muitas vezes sofremos com a morte de um ente querido, a gente chora, situações terríveis que nós vemos acontecer. Quando Jeremias questionou o Senhor por que tantas lágrimas, Jeremias colocou isso diante do Senhor e o Senhor disse para ele: Jeremias, eu vou falar com você. O modo, muitas vezes, por meio do qual Deus nos fala conosco, não é simplesmente por um som audível, não é uma voz que vem e fala. Ele também fala conosco mostrando coisas, mostrando algo. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue enxergar o que Deus quer falar através de coisas, situações. Então, nessa passagem que Deus pede para Jeremias descer lá na casa do oleiro e ver o oleiro fazendo o barro, trabalhando ali, e daí Deus fala com Jeremias nesse sentido. Não está vendo esse oleiro, que faz e de repente ele desfaz para fazer melhor e para fazer de novo, que junta novamente o barro, e coloca na roda de novo para fazer. Quantas vezes a gente passa como se fosse um barro massacrado,
nas mãos do oleiro que é Deus. Assim é a gente, né? Assim somos nós diante do Senhor. Ele pode renovar e refazer, mudar situações na tua vida, situações que você não enxerga que pode ser resolvida, renovada. Ele vem, Ele faz de novo. Algumas coisas quebraram na nossa vida, outras coisas estão por ser quebradas. E nós às vezes nos desesperamos, mas nós nunca devemos esquecer que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre nós. E que nós temos que permitir que o barro seja amassado pelo oleiro, que é Deus. A palavra de Deus fala também que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, em Tiago, né? Então é isso, Deus deseja imprimir a vontade dEle, o querer dEle, o propósito dEle em nós, em mim, em você. Como barro nas mãos do oleiro, que nós possamos ser maleáveis e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deixar Deus imprimir a imagem dEle, a imagem de Jesus, né, seu Filho, em nós. E deixarmos ser, né, aquilo que Deus quer que sejamos. Porque Deus jamais desprezará, jamais nos jogará fora. Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui, Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E ninguém o arrebatará das minhas mãos. Então é esse cuidado que Deus quer ter com você. Se você for preciso passar pelas mãos do oleiro para que Ele te restaure, seja maleável às mãos daquele que te criou. Ele sabe o ponto certo de te deixar debaixo da vontade dEle. E para que as graças nos alcancem, nós temos que estar realmente debaixo da vontade do Senhor. Se nós o buscarmos de todo o coração, Ele nos alcançará com misericórdia, poder e favor. Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje na Palavra Sagrada. Que Deus te abençoe e alcance sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.